Você sabia que os espaços físicos, eles podem mudar o funcionamento do nosso cérebro e das nossas emoções, do nosso corpo e tudo mais? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hoje e Sempre, e nosso assunto hoje será neuroarquitetura. Já ouviu falar sobre esse tema? Nem eu. Quem me contou sobre ele foi a Leia Matos, psicóloga aqui que também tem aqui na Estúdio 8, né, Leia, o Tem no seu Estúdio programa. 8, a psicóloga, meu nome é Leia Matos, além de psicóloga, administradora de empresa, olha só, vou falar um monte de coisa aqui, né, gente? Hoje fazendo já uma pós em neuroarquitetura, mas também comecei o curso de design interiores, sou gestora de pessoas, especialista em orientação profissional, além de atender aqui também no No estúdio com Estúdio 8 com podcast e podcast. também artigos no Bom da Notícia. É isso aí. Também, né? Olha, a Leia, ela falou para mim, Júlia, casa cor e neuroarquitetura. Eu falei, venha conversar sobre isso, porque esse é um tema que muito me agrada. Quem acompanha Hoje Sempre sabe que eu gosto demais de falar de psicologia, porque para mim, Leia, a psicologia é aquela coisa assim que quanto mais você estuda, mais você descobre coisas, mais você descobre sobre você, sobre o outro, sobre como se ajudar e como ajudar o outro, né? Mas a gente quer aprender, E né? mais a gente quer aprender, é Então, muito gostoso falar então, sobre assim, isso. porque a vida não é um patamar parado. Muito pelo contrário. A gente tem Exatamente. que estar o tempo todo andando em desenvolvimento. Você olha para mim e você fala assim, nossa, mas quanta função, quanta profissão. E não escolheu o que ela quer, né? Porque quem escolhe tudo não escolhe o que quer, mas não é sobre isso. Inclusive, eu quero muito poder te falar da neuroarquitetura, um pouco da neuro, né? Também falar sobre isso. Porque como eu trabalho com orientação profissional, eu me vi imersa dentro da minha profissão quando eu pego as profissões e vou mudando. Eu acho que não tem como a gente não falar sem citar o mundo sólido, o mundo líquido, né? O mundo sólido, Exatamente. profissão única, carreira única, até aposentar. Então eu seguia sempre uma mesma trajetória, sem mudar, sem nada. E depois entra o mundo líquido e que para muitos tem a parte negativa do mundo líquido, para mim é muito tem um lado muito positivo, tem um lado negativo, óbvio, porque a gente via carreiras sólidas no mundo sólido, relacionamentos sólidos. Eu Aham. te pergunto, será que eles eram tão sólidos assim? Assim, né? Ou eles eram forçados a parecer sólidos, sabe? Então é uma descoberta quando a gente entra no mundo líquido, eu acho que foi um mundo meio gourmetizado que deu a oportunidade de a gente se descobrir habilidades. Então, eu como ser humano, tirando do mundo líquido, do mundo sólido, eu não preciso ter aquela carreira linear, aquela carreira única, porque eu tenho várias habilidades. Então, eu posso abraçar e falar: não, peraí, eu posso fazer isso, fazer aquilo, eu posso colocar isso dentro da minha profissão, eu posso pintar esse quadro, ser uma pintora, cantar numa banda e ir para o Atender estúdio. na psicologia. Exatamente. E me permitir. Porque tem uma coisa assim que eu acho que é muito taxativa que tinha antes de falar assim, eu vou trabalhar e quando eu me aposentar eu vou fazer o que eu quero. É como se o trabalho nunca fosse Não aquilo te que você quer permitisse fazer aquilo que você quer, e nem exatamente. fosse aquilo que você quer, né? Exatamente. Hoje em dia a gente fala assim, tudo foi transformado. Vamos supor, a engenharia, que antes era só civil, ela, né, desmembrou toda. Quando a gente fala em médicos também, várias especializações, especialidades diferentes. Um ortopedista que atendia o corpo humano todo, hoje não, tem o médico do joelho, cotovelo, ombro, tudo Exatamente. separadinho. Então, eu acho isso incrível, a gente poder diversificar e entrar nesse mundo. Eu acho que a questão de reconhecer as habilidades proporcionou a isso, né? E habilidades soft, habilidades hards, né? Hard. As hards são as Exatamente. técnicas, né? Porque outra coisa também, habilidades hards. Todo mundo tinha que ter uma para poder trabalhar, com experiência, isso e aquilo. Mas eu acho que a mesma pessoa que contratava alguém com habilidade hard muito boa, essa pessoa acabava sendo demitida porque não tinha habilidade soft. Soft, Não sabia exatamente isso. relacionar com as pessoas e tal. E hoje no mundo não, também foi dada essa oportunidade para a gente ver que quanto mais habilidade soft, que é aquilo que fala sobre você tiver, você consegue empreender muito melhor.
Tá vendo como a gente tem assunto com a Leia, Ai, gente? meu Deus, A muito gente começou assunto. falando de um assunto e já estamos aqui em habilidades. Olha que loucura. Mas, Leia, primeiramente, obrigada aí por aceitar o convite, né, de vir aqui no Hoje Sempre para a gente conversar um pouquinho sobre a neuroarquitetura e, de um modo geral, também pontuar, né, que os espaços, a nossa casa, é aquela sensação de bem-estar, né? Nos bastidores a gente falava sobre essa questão, por exemplo, de, ai, não vejo a hora de voltar para casa, né? O quanto de poder tem essa frase quando a gente quer transmitir o quanto a nossa casa ela é de fato o nosso lar mesmo, né? É aquilo que é o nosso canto, é a nossa assinatura. Às vezes a gente brinca assim, eu estava em viagem e a gente estava num lugar paradisíaco, lindo, mas chegou uma hora que você falava assim, eu não vejo a hora de dormir na minha cama, É. de estar na minha cozinha, de usar o meu banheiro, porque ali é o meu canto, é o meu lugar, é onde eu posso descansar e desprender de qualquer máscara, porque eu estou dentro de casa. E quando a gente tem essa assinatura da neuroarquitetura, que você vai explicar melhor para a gente, né, o que significa isso na prática, eu acredito que é muito mais uau para a nossa saúde mental, né, Leia? Eu acho que isso tudo é muito novo para mim também, né? Porque eu não sou especialista ainda. Ainda. Mas é algo que surgiu há muito tempo. Eu lembro que quando eu fazia psicologia, mais de 20 anos atrás, as pessoas iam na minha casa e falavam assim: quem que é o arquiteto que fez isso, fez aquilo? E não tem arquiteto, sempre fui eu, sempre fui eu. Não diminuindo, obviamente, a qualificação de qualquer arquiteto, que eu sou apaixonada, mas eu percebia que eu tinha essa habilidade de poder trabalhar ambientes. Então eu via minha casa sempre muito aconchegante, e uma das coisas que me chamava atenção era a iluminação. O ano passado, no ano retrasado, eu tive o prazer de poder fazer a minha obra, a minha casa. Daí eu me dei um presente. Eu comecei o curso de design de interiores para poder, inclusive, participar nessa obra. E, Uau! pois foi um negócio muito legal. E eu não fiz só isso, por exemplo, eu fiz tudo que é voltado para a arte e o comportamento humano, como me atrai. Para você ter uma ideia, eu fiz um ensaio fotográfico na obra. Então, foi um ensaio muito lindo, em preto e branco, em cores, com máquina profissional que eu tenho. Foi maravilhoso. E aí eu falei, não vou fazer só isso, eu vou ajudar nessa obra. E eu, quando me percebi, eu já estava mudando dentro do possível algumas condições na obra, além projeto. No projeto eu modifiquei bastante coisa e eu comecei a modificar portas, virar portas, janelas, diminuir, aumentar outras. E a hora que eu percebi, eu falei, não, entrei no curso e a questão da iluminação toda foi trabalhada por mim. A iluminação do espaço, ventilação. Eu simplesmente encantada com tudo isso. No ano passado mesmo, eu tive o prazer de poder ir para Casa Cor São Paulo, que foi no Parque Asa Branca. Eu lembro que é uma Casa Cor gigante, com 72, 74 espaços. E isso sempre me atraiu, então é algo que eu sempre participei. E quando eu fiz esse mergulho dentro daquela casa, foi a hora que eu acho que foi o grande radar para mim, para poder, que me chamou a atenção dessa junção da psicologia e a neurociência, né? E a arquitetura junto, então, que é a neuroarquitetura. Eu falava, por que eu entro num ambiente, eu me sinto acolhida, por que eu entro naquele outro, eu não quero ficar, eu quero sair, não quero participar, não tem a ver comigo, não é a minha cara, né? Então, assim, dentro de um mesmo espaço, 70 e tantos ambientes, ali também é subjetivo, porque tem pessoas que entravam exatamente naquele ambiente que eu não me sentia acolhida e poderia ter gostado. Então, isso me atrai muito, porque isso fala da pessoa, do ser humano. Então, como que eu enquadro? De que forma um espaço pode modificar o comportamento de uma pessoa? Na verdade, isso é a neuroarquitetura. Uau! Como que pode modificar? De que forma um espaço modifica o comportamento? De que forma ativa qualquer que seja o espaço no cérebro a ponto de falar eu gosto, eu não gosto. É aquela sensação de bem-estar? A gente pode falar isso de alguma forma? Sim. O que te traz o bem-estar no espaço? Pode ser a iluminação. A baixa iluminação, a alta iluminação, de que forma que eu gosto? Mas a Júlia prefere de um jeito, a Léa prefere de outro. Então, até mesmo nas entrevistas iniciais que os arquitetos fazem, que é o briefing, é onde ele vai conhecer a pessoa, quantos filhos,
casado, solteiro, paraná, para poder mapear naquilo que poderia ser o projeto mais próximo e parecido com aquela pessoa, com aquele casal, com aquela família. Eu acho isso muito legal. Mas sempre eu pensei, no meio desse espaço, isso eu sozinha, né? Eu poderia colocar uma anamnese, que seria uma entrevista inicial, até que eu faço na clínica, né? Ah, eu quero construir uma casa, porque eu me separei agora, então eu vou fazer aquela casa gigante e tal. Quanto tempo você separou? Por que separou? E aí você vai aprofundando, afunilando, a hora que você vê se está numa entrevista de anamnese gigante de 200 questões, mas você conhece, nunca feita em uma única vez, você conhece o motivo que está levando essa pessoa a fazer aquilo daquela forma. Às vezes é algo de impulso, às vezes não. Então, conhecer essa pessoa antes da realização de qualquer projeto, eu acho o grande diferencial. Porque vai literalmente ficar aquilo que você falou no início, né? A sua cara. Né? Vai definir, nossa, esse espaço, igual aqui, a gente está na Estúdio 8, aqui é o espaço da Thaís Ribeiro. Quem conhece a Thaís, olha para isso aqui e fala, isso aqui é da Thaís, não tem outra. É o cuidado, é a elegância, ela tá ouvindo, inclusive. Oi! Ela tá ouvindo a gente, inclusive. Mas, assim, eu vejo isso muito nesses detalhes, e o quanto... isso faz bem, né, Leia? Assim, aos olhos de quem vê também. Quando é agrado, parece que... Não sei qual é o movimento do cérebro ali, mas a sensação que dá é que o cérebro até muda, né? Normalmente quando é boa é porque é sentido de acolhimento, né? Eu estava conversando com você nos bastidores, eu tenho um paciente que ele está estudando fora. E o perfil dele, ele é muito querido, ele é muito fofo. E ele foi para uma cidade, não vou falar o nome. Fria, ela já me falou qual é a cidade. Uma cidade de pensamento frio, sabe? De pessoas frias, distante. Então ele tá lá tem 1 ano e meio fazendo um curso e agora voltou para cá nas férias, né? E começou a engordar. E eu comecei a perceber tudo aquilo como uma ansiedade muito grande. Vou ter que voltar para lá. É tipo isso. Pois é, vou ter que voltar para lá. Lá ele começou a engordar numa fuga, sabe? Sem o sono desregulado, tudo. E aí você percebe que tá ali inserido numa cidade que não tem a ver com você. É como você usar uma roupa da cor que você não gosta e ser obrigada a fazer tudo isso. Trabalhar naquilo que você não gosta, né? A gente vê muito isso, assim, em termos, não trazendo a neuroarquitetura, mas vendo essa questão das férias, né? Você escolhe o lugar para viajar nas férias baseado muito no nosso perfil, né? Quem tem um perfil mais alegre, mais aquele perfil, dificilmente escolhe lugares frios, mais acinzentados. Isso tem tudo a ver, isso também é psicologia, né, Leia? Lógico que é psicologia, porque o cérebro, dependendo da pessoa, funciona de uma forma. Tem pessoas que vai gostar desse lugar acinzentado, não é o meu caso, né? E vai se sentir super bem lá. Então, o que acontece? Ela vai produzir. Quando a gente fala em ambiente, para você falar, a gente está falando em ambiente cidade. A neuroarquitetura, ela pode funcionar sim no ambiente público, sabe? Porque da mesma forma que o arquiteto projeta um parque, uma praça, um museu, o que quer que seja de ordem pública, o neuroarquiteto ele pode estar lá num trabalho conjunto que um não substitui o outro, veja bem. É puro pessoa, é puro funcionamento de cérebro e o outro não, é puro espaço. Então a gente adequa um no outro, um compartilha com o outro ideias para poder se posicionar de uma forma que o espaço seja bacana para atender aquele público. Eu falei teatro agora, vamos supor um anfiteatro. Você vai fazer um anfiteatro, vai passar peças de todo quanto é tipo. Que tipo de pessoa vai frequentar aqui? Qual que é o público? É idoso, é jovem, o meio termo ali são todos, né? O que a gente pode fazer para atrair? Me veio aqui. Os parques da Disney, por exemplo. Cada fila gigantesca que às vezes a pessoa enfrenta de 2 horas até vale de 1 hora e meia. Vale a pena porque o processo da fila já tem várias atrações. Então você tem uma imersão no meio daquela fila, onde você vai passar por várias atrações. Você não fica ali reclamando do tempo de espera. Acaba sendo uma das atrações do brinquedo também. Então, por mais que você reclame, eu acho que o tempo de 1 hora e meia, que eu acho, nossa, gigante, você não vê passar, né? Talvez passe um pouco mais rápido,
Mas isso é tudo o funcionamento do cérebro. Porque a hora que você vê, você tá ali, nossa, que lindo. Aí tem um personagem conversando com você aqui, aí tem outro. Aí, até chegar no brinquedo, então. Isso é neurociência. Então, a neurociência, ela tá sempre preocupada com o bem-estar do cérebro. De que forma? Na neuroarquitetura, no espaço, né? Sabe essas plantinhas daqui, né? Adoro aquela ali que tá do seu Então, lado. o cérebro não entende que isso aqui é de plástico. Então, o acolhimento da planta, ele vem assim, nossa, sabe, a natureza. Tem um verde. Tem verde, a biofilia, eu acho que é. Como que remete tudo isso, sabe? Como que eu acolho isso no meu cérebro? Paz, sabe? Porque é legal. Imagina esse mesmo estúdio sem esses vasinhos de planta. São poucos, tem 3, mas eu acho assim Acho que tem maravilhosos. mais até aqui no Mais estúdio. por aí espalhado. Luz baixa, essa luz que tá aqui em cima, ela é um pouco, tem a luz neutra, quente, fria, né? Qual que é a principal função da lâmpada quente, da neutra, da fria, né? Por que eu preciso usar uma ou outra não? E as 3 no meio ambiente? Perfeito, porque chega uma hora que você quer diminuir a frequência também. E de repente a quente vai ser perfeita nesse momento. Então, o acompanhamento, como a gente molda o ambiente, às vezes é lógico, a gente não tem uma experiência para isso. Mas o arquiteto e o neuroarquiteto, eles vão te dar uma noção de amplitude maior. O neuroarquiteto, porque ele vai conhecer você. Ele vai falar, nossa, ela passou por um processo gigante, a vida dela toda foi assim. Essa especialização, ela pode ser feita tanto por arquitetos como por psicólogos? Sim, Como que é? pode ser feito por arquitetos, por psicólogos, porque tem várias matérias voltadas para psicologia também dentro. E aí você fala assim, mas como que um psicólogo faz se ele não é arquiteto? Aí vem o arquiteto vai cuidar do espaço. Ele pode cuidar do espaço e da mente, se ele fizer essa pós. E o psicólogo não, ele vai cuidar só da mente, do espaço não. Até porque eu não sei a madeira que vai ser usada, mas eu sei que uma madeira no tom X, na cor X, a gente vai estudar, traz mais acolhimento, aí o arquiteto vai falar, tem essa e aquela, ele vai colocar. Isso aí é com ele, o espaço é dele. Se são 3 metros, 4 metros, se o que cabe aqui, o que não cabe, o cimento usado. É a alma. O neuroarquiteto, ele é a alma daquele ambiente. É a alma do ambiente. É como eu falo assim, o nosso corpo é como nossa casa, né? Tudo tem que estar preparado. A gente já é bombardeado de notícias, informações o dia inteiro. A hora que a gente quer ficar em paz, às vezes a gente quer ficar em casa. E a casa tem que ser o melhor lugar. No trabalho também. Se você está trabalhando e tem um escritório, uma sala comercial, uma loja que atraia pessoas, que invista num movimento de compra mesmo. Fala assim, nossa, eu quero entrar naquela loja. Você viu como é lindo lá dentro? Eu adoro o cheiro daquela loja. Tem várias lojas que têm o cheiro próprio. Sim. Isso é identidade, sabe? Franquias que têm um cheiro próprio. São identidades. Você fala assim, nossa, você vai entrar nela aqui em Cuiabá e no Rio de Janeiro, vai ser o mesmo cheiro. Então, você acaba associando uma coisa com a outra. Aquilo te remete a compra ou não, aquilo te remete a acolhimento. Uma marca pode trazer memórias afetivas. Então, é tudo isso. E cérebro trabalhando junto com o quê? Com a pessoa. Com a pessoa. E a gente está agora no mês de agosto, que é o mês aí também da Casa Cor Mato Grosso, né? Casa Cor que está aí, linda. Você que não teve oportunidade ainda, vá lá, aproveite até 30 de agosto. A Casa Cor vai estar presente aqui. Acho que é no Santa Rosa. Tô indo amanhã no Santa Rosa. Você já foi? Naquela parte de fora só. Ai, vai. Minha filha tá trabalhando lá porque a faculdade dela fez um projeto. Da Univag, lá do banheiro? Ai, ficou lindo, ficou lindo. Então, amanhã ela tá lá. Aí, assim, ainda tem até dia 30, né? Até dia 30 de agosto. Qual que é o tema mesmo? Alma e coração. Gente, tem tudo a ver com essa entrevista. Quando a Leia trouxe essa questão, eu comentei com ela, né? Caramba, tem tudo a ver com a Casa Cor, porque até também a estúdio, né? O Bom da Vida está lá. Você vai acompanhar, aproveitando, Leia, você vai acompanhar aí
todas as terças-feiras, o Bom da Vida, agora a partir dentro do mês de agosto, lá na Casa Cor, com entrevistas incríveis com alguns, né? A gente não vai conseguir entrevistar todos, mas alguns dos arquitetos que fizeram lá o projeto, e é tudo muito lindo, de verdade. E trazendo o tema desse ano para esse assunto, tem tudo a ver, né? Não, é a Porque a gente traz essa questão da alma. E você sabe que conversando com os arquitetos, o que é a alma e o coração? O que é a nossa assinatura? São as nossas raízes. Né? Eu vejo muito isso assim, nos projetos que eles têm lá. É a foto, tem um momento lá que tem uma foto que lembra muito foto de vô e vó, aquelas casas dos avós. Aí tem um outro ambiente que lembra muito um lado da onde você veio, cultural, com artistas. E aí você volta isso para a psicologia, né? Para a raiz da psicologia, né? Quando você vai na psicologia, você vai tratar o quê? Você vai tratar a sua alma também, de alguma forma, né? Então, para mim, tem tudo a ver nesse sentido. Tem tudo a ver, a alma está carregada de emoções. Exatamente. E ali, a emoção, como o próprio nome já diz, né? Você faz um mergulho nas memórias afetivas. Sim. Porque cada espaço pode te remeter a algo que você já viveu ou algo que você gostaria de viver. Estar presente ali dá vontade de falar, nossa, não tenho vontade de sair daqui. E a gente está vivendo nesse mundo agora, eu acho que, embora todo lado ruim, que todo mundo repete o tempo todo, eu gosto de colocar também o lado bom, que é a humanização. As pessoas estão tentando se aproximar mais. Seja nos condomínios, seja assim nas amizades que também não estão só para fora. A gente gosta de estar em casa, a gente gosta de ficar em casa, porque a Casa Cor é ambiente de residência. Exatamente. Sabe? Até o escritório que tem ali é o escritório que eu teria na minha casa, né? Então, assim, a cozinha que eu teria na minha casa. Quando a gente vê aquele espaço gigante, não quer dizer que aquela cozinha toda, mas são detalhes que eu posso trazer comigo. Aquilo que mais toca, sabe? O que mais toca o quê? A alma. Exatamente. E além dessa questão, a gente pode trabalhar a qualidade de vida também? Com certeza. Porque a gente está falando aqui dessa parte da saúde mental, mas a qualidade de vida num contexto físico também, que isso traz muito. A gente estava brincando antes, no sentido assim, pô, você morar numa cidade toda esburacada, sem arborização. Não estou querendo definir nenhuma cidade aqui de Mato Grosso que a gente conhece, porque não existe, né? essa cidade. Mas assim, você morar numa cidade dessas e passar por um dia estressante, e aí ter um dia estressante, de repente, sei lá, o pneu do carro fura, alguém bate no seu carro, você está ali naquele trânsito, sem uma sombra para parar, para esperar o pessoal do seguro, vamos colocar essa cena. É estressante, não é? Aí você está numa cidade sem esse auxílio nesse contexto, vamos dizer assim, Leia. Daí é condição pública, né? Que é estressante. Que é estressante, né? Mas eu falo assim, nesse sentido da falta também do planejado. Sim, e às vezes, quando você está falando na questão de ordem pública, de ordem né? Pública, exatamente. Isso eu acho que faz muita falta até aos nossos administradores públicos, né? Olhar com carinho maior para a questão da arquitetura também. Porque reflete na saúde mental da população. Total. A psicologia e a arquitetura estão trabalhando de mãos dadas, porque é um processo da neurociência, né? Onde a arquitetura onde a psicologia leva de mão dada para casar junto com a arquitetura. Mas assim, vale muito a pena investir, lógico, nesse lado, porque tudo que é investido em saúde emocional, saúde mental, não tem preço. Isso é qualidade de vida. Então, a qualidade de vida que a gente quer na saúde pública, a gente também quer em casa. Aí você pode falar, nossa, mas é muito caro porque eu não tenho dinheiro para comprar aquele imóvel, eu não tenho dinheiro para comprar aquela cadeira, aquela poltrona, aquilo tudo. Mas não é sobre aquilo. É aquilo que você pode trazer para você, que você pode inventar, reinventar, desde uma decoração, uma pesquisa, fala, o que eu posso colocar naquela mesa para ficar mais bonito? O que eu posso mudar aqui? Sabe? Pergunta para alguém. Tenta se organizar, porque você, mesmo pesquisando na internet, você consegue ver alguma coisa. Nada do que faria, obviamente, um arquiteto, um neuroarquiteto, nem nada disso. Mas modificar, se permitir mudar, mesmo que seja em casa, uma iluminação, um abajur que você coloca,
se você não pode mudar a tua casa, sabe? Começa a te acolher, se acolher, sabe? Nesse ambiente que você vive. E eu penso que isso traz aquela coisa do merecedor, que a gente estava conversando quando você chegou hoje, né? Quando a gente, quando você se acolhe, de alguma forma você está falando para você mesmo o quanto você merece. Não é? Não é isso também, de alguma forma? Claro. E aí você começa a trabalhar isso, não no sentido da prosperidade, mas no sentido de você entender que você é merecedor de ter aquilo e que você automaticamente merece também muito mais. E aí vai trabalhando eu acho que até no sentido da prosperidade também mesmo, da prosperidade. né? Porque todos somos merecedores, mas eu preciso acreditar nisso. Isso é neurociência. Se você falar pro cérebro que você não é merecedor, ele vai acreditar que você não é. E aí, aquele dia que desencadeia, nossa, hoje está dando tudo errado, são as pessoas pessimistas, aquelas que fazem a catastrofização, que tudo é trágico, sabe? Então, já é um hábito, é um perfil de pessoa. Então, será que eu estou me acolhendo bem? Será que eu estou olhando para mim no sentido de que eu sou merecedora? Ou será que eu mereço tudo aquilo que eu sempre repito que não é legal? Então, a questão é essa. Eu mereço meu lar? Eu mereço a bagunça da minha casa? Eu mereço a bagunça do meu escritório? Uma escola, o que ela pode fazer em termos de decoração pode influenciar até aprendizado. No hospital, o que ele pode fazer em termos de mudança no ambiente também, no espaço, eu falei decoração não é, o que ele pode modificar no espaço pode influenciar uma cura. Então, isso é muito mais sério do que se pensa. Quando alguém trabalha o espaço como arquiteto e vem o neuroarquiteto para trabalhar e entender a pessoa, como é que essa pessoa se sente, como é que ela se situa dentro desse espaço, aí sim a gente está falando de acolhimento, de emoção, de poder trabalhar um bem-estar, da paz, do amor, aquela algo de vibes. Não é, parece clichê falar isso, mas não é. É fazer para começar a permitir, começar a sentir que realmente existe essa mudança na vida. E você tocou num assunto agora muito pontual, no sentido quando você fala da bagunça, né? A bagunça da casa, a bagunça do escritório, a bagunça de uma gaveta escondidinha ali. Recentemente eu li, acho que não, na verdade eu não li, foi um vídeo, até de um podcast também, onde a pessoa falava sobre isso, né? Sobre essa questão da nossa saúde, o quanto isso reflete no mental nosso, né? O quanto A bagunça, isso é a gente, né? O quanto isso é a gente. O meu espaço está bagunçado, a minha casa está bagunçada, tá falando de mim. Porque se a gente fizer uma analogia de casa e nós mesmos diríamos que a janela são os olhos, né? O limite ali é o muro, a porta é o acolhimento, a cozinha é a nutrição. Então, como é que eu estou tratando tudo isso em mim? Como é que eu trato isso na minha casa? Ah, mas eu escuto muito que eu não tenho tempo. O tempo, ele é definido por prioridades, né? E tem que ter algo muito que seja prioritário na tua vida para você poder engajar nesse tempo. Vamos supor, mas minha vida é muito corrida. Então, você já vive aquela palavra, corrida. Aliás, não suporto essa palavra, sabe? Corrida. Porque acaba ficando muito, assim, popular. Tudo vira corrido. E como é que vai ser corrido? Se tudo for corrido, eu nunca vou modificar. Acontece muito quando a pessoa adoece, ela é obrigada a parar. Aí para tudo. Mas sua vida não era corrida? Sabe? Então... Vai ter que parar agora. Vai ter que parar agora. Mas aí, se você começa a pensar no que é prioridade para minha vida, o que eu posso fazer para me organizar... E tem profissões já que trabalham com isso, hein? Novas profissões e outras antigas já, que são os organizers da vida, que movimentam... Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Poxa, mas será que a gente sempre vai precisar de alguém para fazer aquilo que, de repente, nós podemos fazer? Exatamente. Agora, trazendo para a sua realidade, né? Você começou contando aí um pouquinho dessa paixão. E como é que tá, Leia? Você já iniciou a sua... pós? Pós. Iniciei a pós agora, no primeiro módulo só, mas assim, não sou especialista. O que eu tenho de longa data de ser especialista é em espaço e pessoas,
desde o momento E a paixão. desde o momento que eu vejo a minha casa, desde o momento que eu começo um curso de design interiores, desde há muito tempo atrás, sei lá, 30 anos atrás, desde sempre, saber organizar, eu escuto muito, isso é cara da Leia. A casa da Leia. Isso é quase um elogio, né? Quando Eu já falam sinto isso. como um elogio, porque eu sei que a hora que vem fala assim, isso é coisa de Leia. A hora que vê que já tem uma coisa diferente, um movimento diferente aqui, você fala assim, nossa, mas tudo isso, mas só isso, mas ficou bonito, como você fez? É simples, é assim, e muitas coisas sou eu que faço. Também tem isso. Mas eu sou muito intensa, né? Daí não dá pra querer que todo mundo faça tudo isso. A questão aqui é poder abrir a mente para tentar entender uma coisa. Espaço influencia muito na percepção e no comportamento das pessoas. Então, o que eu posso, talvez, modificar no meu espaço para ter uma qualidade de vida melhor, né? E quando a gente fala disso, a gente não fala da parte financeira, como você pontuou isso muito bem. Não se trata daquilo que você tem, porque a bagunça ela é relativa no contexto financeiro, né? Sim. A bagunça, você pode ser milionário e você pode ser uma pessoa classe mais baixa. Se existe bagunça, a sua vida está bagunçada. Existe a bagunça, existe as pessoas que arrumam a bagunça de muitos e que já foram, né, basicamente criados dessa forma, o que eu não acho legal, né? Porque afinal de contas, independente de classe financeira, a bagunça é um hábito que não é legal, que você faz com o teu espaço. O espaço legal é aquele que você vai falar, vai vir alguém na tua casa hoje. No máximo vai ter uma coisinha ou outra fora do lugar. Agora, quando a pessoa entra, já tá tudo modificado, jogado, bagunçado, isso é horrível, né? Não, hoje não dá, né? Hoje nem ontem, nem amanhã, né? Nunca vai dar pra essa pessoa. Nunca vai dar. Nunca. E como é que é pra você? Você falou da sua filha fazer arquitetura? Sim. Ter, assim, esse collab em casa, né? A arquitetura da filha, com essa paixão sua. Vai ter muita casa bonita por aí daqui a um tempo, né? Até que não. Olha só. Será? A gente pensa bem diferente. Olha. Quando eu fiz psicologia, que era um sonho muito antigo, a arquitetura sempre caminhou bem do meu ladinho ali. Inclusive, para muita gente que fala assim, nossa, você gosta de curso de exatas. Não, gente, arquitetura é humanas, é um curso da área de humanas. E é muita história, muita arte. Então, quando eu não quis fazer arquitetura há um tempo atrás, e a Marina chegou com essa história de arquitetura, mas o processo dela, quem já conhece, ela já fez o podcast aqui, ela foi trabalhar na Disney, e a questão do cinema, tudo, então ela é muito focada em arquitetura de parques. Não é o arquiteto tradicional de sentar e produzir talvez uma arquitetura pública, né? Não é o arquiteto tradicional que senta no escritório para fazer projetos residenciais, né? E eu acho isso muito legal, porque tem várias formas de trabalhar com a arquitetura também, inclusive pela neuroarquitetura. Muito show. Leia, nosso tempo está acabando, mas eu queria conversar com você sobre a questão voltada à saúde mesmo, né? A gente já falou dos ambientes que influenciam, mas mais do que o ambiente, a gente também precisa conscientizar essa pessoa que ela precisa estar bem com a casa que ela mora, que é ela mesmo, né? Que nem ambiente algum mais luxuoso, mais arrumado, mais limpo, mais cheiroso, vai melhorar a vibe, vamos dizer assim, dessa pessoa, se aquele ambiente que é ela com ela mesmo não se cuida, não se trata, não busca uma ajuda. E você que tem aí anos de psicologia, que ajuda pessoas, que trabalha com empresas, queria que você reforçasse isso, para que a gente não deixasse a mensagem só no parâmetro da neuroarquitetura, mas também fizesse essa pessoa que está nos assistindo entender o quanto é importante para ela cuidar dela mesma. Cuidar dela mesma. Se ela não cuidar, ninguém vai cuidar. Então, começa por aí. Uma saúde mental, eu acho que é o melhor presente que alguém possa ter hoje. Eu sempre, em aniversário, costumo falar assim, eu te desejo saúde mental. Porque estar bem com a gente mesmo vai refletir no corpo, na mente, em tudo. A gente tem que acreditar a seguinte questão.
toda a saúde mental, quando não é bem cuidada, ela vai somatizar em saúde física, para o corpo todo. Então, uma coisa desencadeia a outra. A gente começou a saber melhor sobre isso na pandemia, que ainda bem teve uma valorização em potencial para o curso de psicologia, para poder entender que, às vezes, quando você está bem com saúde mental, você está bem no corpo também. Mente sã, corpo sã, né? E se você não cuida de você, ninguém vai cuidar. Quem é você além de você? Toda a sua extensão. São as pessoas que convivem com você, o ambiente que você vive, o escritório que você trabalha, a escola que você estuda. E também parece algo meio clichê, mas também não é. Então, um fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim mesmo, eu acabo fazendo pelo outro. Então, o que não está legal em mim que eu preciso mudar? O que eu posso modificar em mim que eu não tenha que buscar a modificação no outro, né? Em mim vai ser comigo mesmo, na minha casa, na minha vida, no meu espaço, né? E eu acho muito bacana a hora que a gente entra com a questão que a gente está fazendo esse cruzamento da neurociência com a arquitetura, com a psicologia, que eu acho que as profissões estão em condição de uma dar mais a mão para a outra. Uhum. A gente chama isso de integração. Então, não é só sobre o psicólogo, é sobre o psicólogo, é sobre a professora de música, a música que eu escolhi, o esporte que eu escolhi, sabe? O que eu vou integrar na minha vida para estar melhor. E a mente, a saúde mental boa, ela vai conseguir enxergar tudo isso. Se ela não tiver, ela vai estar igual aquela casa, toda bagunçada e suja. E não vai ter nada para fazer por ela. Se não é você mesmo para poder fazer, né? Exatamente. Leia, mais alguma atribuição aí que você gostaria de colocar aí pra gente antes da gente finalizar? Tem muito assunto, mas a gente vai ficar hoje só na neuroarquitetura. Vamos ficar na neuroarquitetura, foi a proposta do assunto, né? Eu primeiro quero te agradecer, Júlia. Muito legal ser entrevistada por você. Ah, que bom. Era uma vontade que eu tinha. Olha, que legal, que E eu tô honra. muito feliz que a gente, a princípio a gente ia tentar na Casa Cor, mas surgiu algumas divergências que não. Eu falei, nossa, mas eu acho que o assunto tem tudo a ver com a Casa Cor. É um momento, né? Tem a ver com o momento. E assim, eu acho que nem eu falei, meu radar foi acionado na Casa Cor de São Paulo ano passado. Quem teve lá entende a imensidão que eu tô falando do Parque Asa Branca. É muito gigante, gente. E assim, o que eu tenho para falar é cuide-se daqui, da cabeça. Ela evita, o cuidado com a cabeça evita tantos outros acontecimentos com o corpo, com você, com tudo. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide da sua emoção, cuide de você. Ninguém vai fazer por você. E isso vai refletir em tudo. Em tudo, na tua vida. E quando a tua vida tá boa, vixe, todo mundo vai ser beneficiado. A gente se olha no espelho e se acha até mais bonita, mesmo não tendo mudado nada. Mas mudou, hein? O cérebro tá lá achando, né? Mudou. Ela tá maravilhosa. Leia, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Também. Estamos aguardando seus novos podcasts. Eu também estou aguardando. Quero um novo podcast até mais, gente, com o InspiraCast. É isso aí, a Leia que tem aqui o InspiraCast aqui na Estúdio 8, que é a nossa parceira aqui no Hoje Sempre. A você de casa, muito obrigada aí por acompanhar nosso bate-papo. Continue acompanhando Hoje Sempre. Se inscreva, por favor, no nosso canal. Nosso canal é novinho, gente. Tem menos de um mês. Tem muito conteúdo legal. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou fazendo tudo, Leia, tudo. Desde pensar na pauta, editar o vídeo. Tudo sou eu. Mas nunca foi diferente. O Gustavo só faz a captação. Hoje sempre foi assim, né? Hoje sempre foi assim e a gente tem que persistir, né, minha amiga? Tem, tá tudo lindo, maravilhoso. Manda mensagem pro seu cérebro, a vida é bela. É isso aí, quando eu olho o número de inscritos, eu multiplico, eu falo 1000, é milhão. Gente, obrigada. Beijo pra você e até o próximo Hoje Sempre.